Começamos a segunda quinzena de abril, quarto mês do ano. Então já estamos a 1000 por hora aí, Moacir. E agora, dessa vez, tratando de história, né? De história, que é sempre bom a gente resgatar os temas importantes da nossa evolução. E nessa caminhada, a gente tem hoje aqui, Moacir, o professor Micael Alvino da Silva. Ele é professor da UNILA, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E o Micael, ele recentemente lançou mais um livro, né? O livro chamado A Segunda Guerra Mundial e a Tríplice Fronteira. A vigilância aos súditos do eixo, alemães e italianos. Então, esse é o nome do livro, mas com base que faz essa relação da Segunda Guerra Mundial e aqui a nossa região da Tríplice Fronteira. Já estou com o Micael aqui por Skype. O Micael está nos atendendo por Skype, então já estou com ele aqui. Seja bem-vindo, Micael, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, Moacir, bom dia à audiência aí, é uma satisfação poder falar um pouquinho do livro. Tá certo. Micael, esse é o seu segundo livro, né? Antes de a gente iniciar, eu queria que você falasse sobre os teus outros títulos, quais foram os outros que você já lançou? Eu tenho... na verdade, assim, Alexandre, livro de minha autoria é o segundo, né? Eu tenho outros livros em coautoria, são outros livros acadêmicos, mas esse é o segundo sobre Foz do Iguaçu. Primeiro, Breve História de Foz do Iguaçu, ele saiu pela editora Epígrafe em 2014, né? É uma síntese, assim, bem geralzona, tentando pegar desde o período colonial até o presente. E esse livro agora sobre a Segunda Guerra Mundial, publicado pela editora da UNILA, que é mais focado ali no período de 42, início de 1942, e o que aconteceu, né, com os alemães e os italianos que moravam por aqui no momento que a guerra atingiu o ápice lá na Europa, né? Certo. Só apresentando um pouco mais, Moacir, ele é além de professor da UNILA, né, escritor, ele também é um grande produtor, né? Sempre acompanho os artigos do Micael em veículos de comunicação aqui da nossa cidade, especialmente na revista Sem Fronteiras. Então é sempre importante acompanhar, né, essa produção acadêmica, essa produção do conhecimento e essa integração da universidade com a sociedade, no caso, através dos veículos de comunicação. Mas, Micael, especificamente sobre esse livro, o porquê dessa temática e como que foi esse processo de escrever esse livro? Você pode contar pra gente, por favor? Posso sim. Alexandre, só para aproveitar a deixa, eu também acompanho o trabalho de vocês, né? Acho muito bacana o trabalho que vocês fazem. Já há um certo tempo que acompanho, por exemplo, o portal H2Foz, né? E particularmente o programa de vocês também, quando tenho oportunidade, eu gosto de escutar. Sobre essa produção de conteúdo de modo geral, queria só fazer um adendo aí, que sim, nós temos um grupo de pesquisa na UNILA, formado por mim e alguns colegas, professores, alguns estudantes também, e a gente se preocupa mesmo em gerar conteúdo, produzir conteúdo de valor histórico, analítico, e dialogar mesmo com as pessoas, né, e com a comunidade aqui. Então, é um trabalho que faço eu, meus colegas de grupo, e que tem dado um resultado muito bacana. Esse livro, Alexandre, eu comecei a trabalhar com essa temática há mais de 13 anos, quando eu comecei a me interessar por um momento no Brasil que os historiadores estavam voltando para os arquivos e olhando para os documentos da DOPS. Mas não aqueles documentos da DOPS, porque quando os historiadores foram para os arquivos, jornalistas em geral, havia muito presente a preocupação com o período militar, né? Ali 64, 85. E eu faço parte de um grupo de historiadores que se preocupou com o período anterior, né? Com o período da Segunda Guerra Mundial. E ao olhar para os documentos da DOPS, a gente começou a ver nomes, né? Também aqui na imprensa local a gente sempre via nomes, as pessoas fazendo referência, durante a Segunda Guerra Mundial aconteceu isso, né? Então a minha pergunta central era, um dia eu preciso responder
o que aconteceu na Tríplice Fronteira durante a Segunda Guerra Mundial? Essa foi a pergunta que me acompanhou durante todo o mestrado que eu fiz na Universidade Estadual de Maringá. Depois continuei um pouquinho fora dessa temática, mas aí foi assim, Alexandre. Eu fazia história aqui na Uniamérica e minha pesquisa começou por ali. E quando eu fui para o mestrado, eu me dei conta de que o que aconteceu com os alemães e italianos aqui, a ação da DOPS, as pessoas tendo que se largar suas casas e ir morar próximo a Guarapuava, tudo isso estava associado a uma decisão tomada no âmbito das relações entre os Estados americanos. Então, no doutorado, eu fui pesquisar isso. Tanto que esse livro ele reúne fontes que eu busquei no Brasil e também nos Estados Unidos, no National Archives, para fazer cruzamentos, né, de alguns dados. Então, esse foi um trabalho de alguns anos de pesquisa e a ideia é nele, de fato, dizer, olha, durante a Segunda Guerra Mundial, pelo menos 2 processos importantes aconteceram que tocaram a vida das pessoas. O primeiro foi a ação deliberada mesmo da polícia política, né? A delegacia regional teve que cumprir algumas questões, dentre elas, e aí eu chamo de segunda grande coisa que aconteceu, que foi a retirada das pessoas da fronteira, né? Simplesmente em torno de 80 famílias, simplesmente por serem alemães e italianos, retirados, não podendo mais morar na fronteira por conta disso. Foram e deslocadas para onde? Esse processo, Alexandre, é interessante, porque até falava com a Gabriela um pouquinho antes da entrevista. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que durante a Segunda Guerra Mundial havia, sim, um problema com a espionagem na América do Sul. Nós não podemos esquecer que havia um problema real com a espionagem, né? Na América do Sul, mas também na Europa, também nos Estados Unidos. O grande problema é passar a estigmatizar toda uma comunidade por conta de um problema real que é pequeno, que é localizado, que as autoridades têm o dever de fazer alguma coisa em relação àquilo. Mas daí a você fazer como nos Estados Unidos, no Brasil também em menor escala, você ter um campus de concentração, entre aspas, para você colocar japoneses lá dentro, só por serem japoneses, né? É outra situação. E aí o que acontecia, Alexandre, é que sim, havia a espionagem. Deixa eu te dar um exemplo bem pontual aqui. Normalmente as pessoas perguntam para mim assim, mas afinal de contas, tinha nazista aqui ou não tinha? Tinha espião ou não tinha? Né? E é uma pergunta que dá para responder mais ou menos assim. Havia por que você ter um nazista ou um espião aqui nessa região fazendo atividades de espionagem em favor do eixo? Isso não. Mas o que a gente tinha mais próximo disso, que não chegava a ser um espião, era um cidadão que morava onde hoje foi inundado ali pelo Lago de Itaipu, numa colônia alemã chamada Sol de Maio. E esse cidadão, ele veio da Alemanha para cá em 1929, em São Paulo, aconteceu um problema lá com ele ficou cego de um olho numa serraria que trabalhava e resolveu ser agricultor aqui em Sol de Maio. E ele, nessa atividade de agricultor, passou o cônsul alemão em 1932, até antes do nazismo. O cônsul alemão passou por aqui e identificou ele como uma pessoa que sabia ler, podia ajudar os outros alemães que precisassem de alguma coisa. Por exemplo, preciso de uma certidão de nascimento de Berlim. Com quem eu falo? Poxa, você fala com o cidadão aqui de Sol de Maio que ele vai te dar o caminho. Você tem que ir para Curitiba, ou você tem que mandar uma carta, ou enfim. Então ele não era um espião, ele era um cidadão comum, não há registro de que ele tenha ido ao consulado em Curitiba alguma vez. Mas tem uma correspondência muito intrigante de 1941, setembro de 41, quando a guerra estava num momento de ápice, que o cônsul escreve para ele com um pedido bem atípico. Diz para mim o nome da empresa que está fazendo a estrada de Foz do Iguaçu e segue o porte para você me mandar essa informação via aérea. Tá, peraí. Para ajudar os demais alemães, ok, isso é um ofício desse homem de confiança absolutamente entendível. Não há registro de que ele tenha respondido, porque possivelmente ele não morava em Foz do Iguaçu, ele estava
distante daqui, ele estava numa colônia, né? E isso seria uma informação de espionagem, por quê? Porque a espionagem é conseguir uma série de informações e jogar para alguém compor um mosaico, né? Então não há registro de que ele tenha respondido ou que ele soubesse alguma coisa sobre isso. Mas o fato é que a gente sabe desse caso porque ele foi preso e ele declarou tudo isso. Está lá nos autos de declaração dele tudo isso. Agora, daí para a gente pensar os alemães e italianos que moravam em Foz do Iguaçu, agricultores que estavam aqui, alguns há 30 anos já, uma família inteira de alemães, daí chamá-los de perigosos ou potenciais subversivos, e dessa ideia levá-los a morar em Guarapuava, essa foi a maioria das pessoas, um pouquinho antes de Guarapuava, ali tem uma região que essas pessoas, a elas foi informado o seguinte, olha, vocês não podem ficar na fronteira porque é período de guerra, então vocês têm que ir lá para a região de Guarapuava. E há alguns casos que eu relato no livro de pessoas que, com famílias grandes, né? Há um caso do senhor Martin Neuenhoff, por exemplo, que ele, um holandês casado com uma alemã e de família de alemães, que eles tinham uma filha com necessidades especiais e que levaram quase um mês para chegar até Guarapuava, porque as condições da estrada eram muito ruins, né? Então, no livro eu faço essas duas pontes. Eu olho lá para os documentos onde tem algumas coisas, e também tem documentos, por exemplo, que falam, o alemão fulano de tal está pedindo para voltar para Foz para vender as suas propriedades. Ele pode? O delegado está consultando a DOPS para ver se pode. E aí vem a resposta, pode ou não pode. Pode, mas acompanha, né? E das 80 famílias que existiam aqui na época, em torno de umas 10 famílias foram autorizadas a ficar, como, por exemplo, a família do senhor Pedro Basso, né? Porque ele tinha, salvo engano, na pousada dele se hospedava o delegado, então era importante para a economia local, né? Então esse processo aí que a gente encontra. Muito interessante. Micael, só para a gente colocar um pouco de contexto também na história, a gente está falando aí da década de 40, então num período sabido por todos, pré-Ponte da Amizade, pré-Itaipu, ou seja, pré o boom, né, o boom demográfico que Foz do Iguaçu acabou registrando nas décadas de 70 e 80. Qual que era a população da época de Foz do Iguaçu na década de 40? Né, e o que as 80 famílias representavam aí nesse contexto maior dessa população da época? É muito boa a sua pergunta, Alexandre, e foi uma preocupação minha no livro fazer esse contexto, o que é muito difícil, né? Porque a gente olhar para os anos 40 é olhar para uma região totalmente diferente dessa região que a gente conhece hoje, né? E é muito interessante que no livro eu trago alguns mapas feitos por um colega professor de geografia, um geógrafo, professor da UNILA também, e que a gente tenta construir essa tríplice fronteira na década de 40. E eu sei que esse processo é difícil de fazer, mas é importante a gente fazer. Porque, veja que interessante, Alexandre, nos anos 40, tudo que acontecia aqui na região era orientado para a Argentina, né? E por que orientado para a Argentina? Não que os argentinos não dependessem, quem morava em Puerto Iguaçu, Puerto Aguirre na época, né? Quem morava ali também dependia de Foz do Iguaçu. Havia uma preocupação dos argentinos com a dependência de alimentação. Então, a alimentação básica do lado de lá da fronteira também vinha daqui. Mas as pessoas cruzavam a fronteira para comprar produto industrializado, para ter uma caixa postal. O senhor Martin Neuenhoff, que eu mencionei há pouco, ele foi preso em 42 quando ele trazia um jornal escrito da Alemanha que ele buscou na Argentina, porque a forma mais rápida de um jornal chegar de Porto Alegre a Foz do Iguaçu era via Puerto Aguirre, né? Então tinha uma caixa postal lá. E a gente olhar para esse cenário é pensar que os centros mais importantes da região eram Poçadas e Guaíra, né? Esses eram os centros mais importantes, porque nós estávamos ainda no fim ali daquele processo de exploração da erva mate nativa. Então esses eram os dois polos, digamos assim. E o papel que hoje cumpre a BR-277
e a ruta do lado paraguaio, ligando Paranaguá a Assunção, esse papel era cumprido pelo Rio Paraná, de Poçadas a Guaíra. Por que não subia? Por conta das Sete Quedas. Né? Então, de Sete Quedas para baixo, era navegação argentina. Né? E aqui? Então, e nesse contexto, muito interessante, Alexandre, porque nós temos quase um espelho do lado brasileiro e argentino das margens do Rio Paraná. Do lado brasileiro, onde hoje é o Lago de Itaipu, nós tínhamos duas colônias alemãs e italianas, que era a colônia Sol de Maio e Santa Helena. Do lado argentino, nós tínhamos Eldorado, Monte Carlo e alguma outra que eu não lembro o nome agora. Todas essas colônias eram colônias de brasileiros descendentes de alemães e italianos do lado brasileiro. Do lado argentino eram alemães mesmo. Né? E é interessante esse regional. Quando a gente volta aqui para o local, nós tínhamos na região, vamos classificar aqui o ponto, né, mais próximo da tríplice fronteira, ponto geográfico. Nós tínhamos em torno de 1.000 pessoas. Tá? Assim, entre 1.000 e 2.000, para trazer um número que fica razoável. Nós tínhamos, em média, isso. Se você considerar as 80 famílias, elas não são só daqui desse ponto, de Foz do Iguaçu, mas de toda a área de abrangência que ia até Guaíra. Né? Foz do Iguaçu era daqui até Guaíra. Em toda essa área tinha mais ou menos 500 pessoas, de alemães e italianos. Né? E em toda essa área também, o IBGE dizia que tinha em torno de 7.000 pessoas. Então, a conta é mais ou menos assim. Se tinha uma população de Guaíra, onde hoje é Foz do Iguaçu, e a Guarapuava, formava um triângulo ali, né? Em torno de 7.000 pessoas, e em torno de 500 foram obrigados a sair da fronteira. E aí, só para complementar, o lado argentino, eu não tenho dados mais precisos, mas em 1934, quando do Parque Nacional, foram contadas 431 pessoas. E do lado argentino, do lado paraguaio, eu tenho uma informação de um relato policial, inclusive, que havia apenas 15 casas no que hoje é Presidente Franco. Né? Então, acho que está dado aí mais ou menos o contexto populacional aí da região. Né? Você... No tema do seu livro, no título do seu livro, está ali, a vigilância aos súditos do eixo, né, alemães e italianos. Então, a gente está falando de 500 pessoas, 80 famílias, 500 pessoas, nesse eixo de Foz, Guaíra e Guarapuava, que foram impactadas diretamente por conta dessa vigilância. Né? Como você disse no início da nossa conversa, da nossa entrevista, pelo simples fato de serem alemães e italianos, porque entre mitos e verdades não tem nada que possa ligar diretamente essas pessoas digamos, a guerra, ou como espiões, ou como apoiadores, ou como enfim, ligados de alguma forma ao eixo do mal, digamos, né? Exatamente. Essa inferência ela é visível, assim, sabe? A gente sabe, por exemplo, que em alguns casos bastou que a pessoa manifestasse alguma opinião que não era opinião favorável aos aliados, por exemplo, ou que alguém achou que não fosse uma opinião favorável aos aliados. Tem um caso que eu descrevo também aí no livro de um professor. Ele morava numa localidade chamada Campanário, no Mato Grosso do Sul, e ele veio, no que hoje, né, seria o Mato Grosso do Sul, e ele veio a Foz, ele era professor lá e ganhou um passeio para conhecer Sete Quedas e as cataratas do Iguaçu em 1942. Ele veio para cá e ele escutou no rádio da pensão que ele estava falando da guerra. E ele fez alguns posicionamentos. Ele, que era descendente de alemão, fez alguns... Né, o professor gosta de falar, né? Então ele fez eu uso o termo que ele usa nos documentos dele, ele escreveu uma carta depois relatando isso, né? Ele fala a palestra que ele deu, né? Quer dizer, a conversa que ele fez ali naquela pensão que ele estava levou ele à delegacia. Por quê? Porque ele foi considerado, digamos assim, alguém que precisava ser interrogado para saber qual era a dele, o que ele estava fazendo aqui, qual que era, né, as pretensões dele. Ele diz assim, poxa, eu só vim visitar as cataratas, e aí fui preso. Né? Então, essa realidade aconteceu aqui, aconteceu no Brasil como um todo, aconteceu também na Europa, aconteceu nos Estados Unidos.
E um historiador chamado Eric Hobsbawm definiu isso, acho que uma excelente definição para isso foi um retrocesso civil, né? A humanidade, nesse aspecto, teve aquilo que ele chamou de um retrocesso civil, quer dizer, a autoridade precisa saber diferenciar quem de fato representa algum perigo com aquele que, né, é um cidadão comum, né? Ricardo, deixa eu te interromper. Até porque o nosso tempo é curto e a gente já está caminhando para a reta final. Mas nessa movimentação toda de vigilância, né, sobre as famílias alemãs e italianas, você identifica, então, por parte das autoridades nacionais, um quê de preconceito e mesmo de xenofobia? Olha, o que aconteceu, Alexandre? Eu vejo que, assim, a autoridade tinha um problema real com que lidar. Esse problema real da espionagem não foi levado a sério até janeiro de 1942, por parte do Brasil. Não foi levado a sério pela Argentina até o término do conflito, né? Tanto que a Argentina, há estudos em que demonstram que a Argentina não tinha essa preocupação com o potencial perigo que alguns alemães, aqueles que trabalhassem para a espionagem, poderiam trazer. E o que eu vejo é que a partir de 1942, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, se posicionou ao lado dos aliados, precisou tomar uma decisão. No início de 42, quando foi descoberta uma rede de espionagem no Rio de Janeiro, por conta de um espião lá em São Paulo que foi comprar uma peça de rádio, porque as transmissões eram feitas por rádios, recepções, né? Ele foi comprar uma peça de rádio e aí o vendedor desconfiou, acionou a polícia de São Paulo acabou obtendo autorização, foi ao Rio de Janeiro e lá eles descobriram uma rede. Processaram, condenaram em torno de 56 pessoas, salvo engano. E no exato momento em que eles chegaram à casa de um dos espiões no Rio de Janeiro, foi encontrada uma mensagem que tinha sido enviada para a Alemanha, dando conta de que um navio com 4.000 soldados tinha saído do Porto de Santos, e esse navio era um navio, salvo engano, de bandeira inglesa, e foi informado, portanto, por meio do Serviço Secreto Britânico, foi informado ao capitão do navio para desviar a rota. Acontecia muito disso. Você tinha uma informação de um navio que passava num determinado lugar e era torpedeado num outro lugar. Então, o que eu vejo que aconteceu foi uma confusão entre você confundir quem de fato, aquilo que de fato era problema que acontecia, por exemplo, no Rio de Janeiro e nos portos, com o cidadão comum, né? E aí sim tem outros elementos que podem ajudar a explicar isso, elementos de forte nacionalismo. O Martin Neuenhoff foi preso porque estava com um jornal escrito em alemão, quer dizer, idioma, e é uma coisa que já em 1938, né, no Brasil já havia sido proibido, estava naquela onda de abrasileiramento do Brasil, né, dos elementos nacionais do Brasil levados ao extremo. Né? Então, sim, a gente tem outros elementos no meio que não podem ser descartados. Caminhando agora para a nossa reta final, deixa eu te perguntar, repete para mim, até que período que vai a tua pesquisa, a tua investigação? Ele é até o período da guerra ou algo também pós-guerra? Essa pesquisa, particularmente, eu encerro ela, eu acho que um marco ali para eu encerrar ela é um documento de 1944. Embora meu foco tenha sido o começo de primeiro semestre de 42, mas 1944 eu encerro porque tem um documento muito sintomático da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, certamente reproduzindo aquilo que em nível nacional se faria, dizendo assim, pode parar qualquer tipo de repressão, de vigilância aos alemães, italianos e japoneses, e eu não falo de japonês no livro porque não tinha japonês aqui, né? Pode parar qualquer tipo de vigilância porque não temos mais problemas, né? A guerra está caminhando para o final, né? E se encerra, quer dizer, foi um problema muito pontual, né? O que aconteceu no Brasil e aqui nessa região foi pontual. Entendi. Eu te faço fazer a última. Na verdade, ela é só um preâmbulo para a última. Porque pós-guerra a gente escutou muito, a gente
ouve, né, escuta muitas histórias de personalidades, inclusive, envolvidas na guerra, que teriam buscado abrigo, refúgio, esconderijo, propriamente dito, aqui na nossa região, tanto no Brasil, quanto no Paraguai, quanto na Argentina. Isso eu estou falando, inclusive, de décadas seguintes. Você pretende futuramente ampliar essa investigação para ver se o que é mito e o que é verdade nessas histórias de Mengele e outros personagens envolvidos na guerra e que teriam passado por aqui, buscado, se escondido aqui? Alexandre, essa sua pergunta ela soa quase como uma provocação daquela que os pesquisadores chegam a brilhar os olhos, né? E tipo, vou por aí. Mas assim, realmente, Alexandre, essas informações a gente encontra elas aos montes, né? E inclusive processos relacionados a isso que a gente consegue ter algumas informações. Contudo, não é meu objeto de pesquisa, não está nos meus planos por enquanto, né? Eu tenho pesquisado, também tenho dado um salto para pesquisar a Tríplice Fronteira no período mais recente, né? E ainda tenho bastante material dessa pesquisa que não foi analisado. Então, pode ser que eu acabe voltando também a análise para esse material que tenho. Entendi. E sobre... né, objeto aqui da nossa conversa, a Segunda Guerra Mundial e a Tríplice Fronteira. Como é que faz para acessá-lo, né? Como é que a gente pode fazer as consultas, lê-lo? Ele está disponível na versão online, na versão impressa também? Você pode dar os contatos para a gente? Esse livro ele só saiu no formato e-book, né? Então, é só entrar lá no site da editora da Unila, né? Entrar lá no site da Unila, tem o link da editora, entra lá e já vai ver a chamada, né, para esse meu livro, e aí é só fazer o download. Certíssimo. Micael, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Marco Zero, na Rádio Clube, né, em parceria com o Portal H2 Foz. Quero te parabenizar pela conclusão desse trabalho, pelo lançamento desse trabalho, né? É sempre importante a gente se basear em dados, em documentos, e eu sei que os historiadores, eles têm essa é uma coisa que não se negocia, né? É através de documentos. Então, mais uma vez, muito obrigado e desejo a ti um ótimo final de semana. Eu que agradeço, Alexandre, Moacir, aos ouvintes, dizer que fico sempre à disposição e é uma satisfação enorme falar um pouquinho mais do trabalho e da história que diz respeito a todos nós, né? Quem lê o livro vai ver como que essa região... E aí é uma coisa, Alexandre, que vem aí para o futuro. Como que essa região, em 30 anos, virou outra coisa completamente diferente. Com certeza. Leitura aí não só para o final de semana, mas para as próximas semanas. Somar mais esse título para o nosso hall de leituras, não a fazer, mas que obrigatórias. Moacir, um abraço. Moacir, conversamos com o Micael Alvino da Silva, professor da Unila e autor do livro A Segunda Guerra Mundial e a Tríplice Fronteira. Muitas histórias, muitas informações interessantes e quase que uma dica aí obrigatória para o pessoal que gosta dos mitos e verdades da nossa região, fazer essa leitura no formato PDF. Depois a gente vai colocar o link aqui na nossa live. É só entrar no site da Unila, da editora da Unila, e fazer o download do e-book. Muito bem, são histórias, né? 12 horas e 9 minutos. O nono da La Palma foi preso, inclusive, lá em Caxias do Sul. Olha só, tá vendo? O meu bisavô foi porque o delegado chegou lá na hora da missa, né? Os italianinhos estavam tudo lá e falou: a partir de agora é proibido falar italiano nessa comunidade, todo mundo tem que falar português. E o meu bisavô não sabia falar português, arranhava um português. E ele, da La Palma que né? Tinha que levantar e xingar o delegado em italiano e foi preso. Veja só, como disse o Micael, pelo simples fato de não saber falar português, né? Mas faz parte, o noninho já está descansando, o meu bisavô. Marco Zero, onde tudo começa.